Olá, galerinha do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos trabalhar a aula de Geografia, Diversidade Cultural do Brasil. Nós falamos lá um pouquinho sobre os africanos, sobre a influência indígena, a influência portuguesa e vamos começar a nossa aula com a correção e depois damos continuidade às outras influências. Vamos para a ficha de atividades, página 97. Estou com 98 aberto, nós vamos a 97 primeiro, ok? Qual é o nome da população considerada a primeira do Brasil? Isso é fácil. São os indígenas. Muito bem. Número 2. Esse povo veio de um país da Europa e chegou em 1500. De início, ocuparam o litoral das terras que viriam a ser o Brasil. Marque um X na opção que mostra quem foram os nossos primeiros colonizadores. Essa também tá muito fácil, hein? Quem foi que chegou aqui e saiu invadindo tudo? Que começaram a desbravar o nosso Brasil? Foram os portugueses. Então, um X aqui nos portugueses. O número 3. Foram trazidos à força em navios escravizados para trabalharem com cana-de-açúcar. Inicialmente foi a cana-de-açúcar. De qual população estamos falando? Encontre a resposta no caça-palavras a seguir. Nós estamos falando dos africanos. A palavra africanos está na segunda coluna, na terceira linha começa na vertical. Africanos, ok? A página 98, exercício 4, vocês tinham que fazer um desenho. Faça um desenho que represente como deve ter sido o encontro entre portugueses e indígenas e entre portugueses e africanos. Nós já vimos que não foi um encontro nada amigável, até porque os portugueses começaram a escravizar os índios e os africanos vieram trazidos à força para serem escravizados também. Então você pode ter representado da forma como você escolheu, lembrando que não foi um encontro amoroso e nem amigável. Eles sofreram muitos embates, eles brigavam, guerreavam, obviamente porque os índios queriam que seus direitos fossem preservados, manter a sua cultura e tradição, e os africanos não queriam ser trazidos à força e queriam ter os seus direitos e serem respeitados também. Tá? Então você representa aí da forma como você quis, mas lembrando dessa parte do desenho, ok? Então, vamos retornar para o nosso livro, lá na página 181. Vamos começar lá no Aprender Brincando, construindo uma casa na DBL. No continente africano, existem inúmeras tribos espalhadas pelo território, o que permite que a África apresente grande diversidade cultural. Na África do Sul, existe uma aldeia chamada Ndebele, que é reconhecida por suas manifestações artísticas, visíveis especialmente nas fachadas de suas casas. São tradições ancestrais que são passadas de mães para filhas, pois somente as mulheres podem produzi-las. Observe a seguir 2 exemplos de arte Ndebele. Então lá, esse tipo de desenho, imagem bem comum da gente ver, colorido, com formas assim abstratas, com traços. Olha lá bem a arte aqui. Agora é com vocês. Depois da aula, vocês vão lá no material de apoio para produzir. Que tal construir uma casa utilizando a arte Ndebele? Para isso, vá até a página 33 do material de apoio, pinte e recorte o molde presente na página e monte sua casa. Então, lá na página 33 do material de apoio, vou abrir aqui para vocês visualizarem. Ó, ela está aqui. Você vai colorir, vai recortar e vai montar a sua casa. Observem lá o modelo, as cores utilizadas, vejam que são cores bem vivas. No livro lá, ó, deixa eu abrir aqui.
no seu livro mesmo, você vai ver que tem o contorno da folha, ó, bem colorido, são cores vivas também. Na imagem mostrada aqui, são cores fortes, tem bastante o branco também utilizado. Se você quiser pintar com tinta guache, giz de cera, com canetinha, como você normalmente combina com a sua professora lá na sua escola, faz a sua pintura, monta a sua casinha e quando você voltar à aula presencial, você leva para mostrar na sua escola. Ok? Vamos lá para a próxima página, 183. Vamos falar agora sobre outros povos. Vamos ver os outros povos aqui. Além dos indígenas que já viviam aqui, dos portugueses que vieram para colonizar o Brasil e dos africanos que chegaram de forma forçada, outros grupos populacionais da Europa, Ásia e América Latina vieram para o nosso país em diferentes momentos da história. Vamos ver como isso. Nós temos lá os alemães. Foram os primeiros imigrantes alemães desembarcaram no território brasileiro em 1818, em busca de melhores condições de vida. Grande parte foi direcionada como mão de obra para as lavouras cafeeiras do estado de São Paulo. Outra parte se deslocou para o sul do Brasil, mais precisamente para o estado do Rio Grande do Sul, trabalhando principalmente nas lavouras de uvas e na produção de vinhos. Outros estados, como Paraná e Santa Catarina, também receberam esses imigrantes. Aqui nós temos bem uma imagem típica de casas de Blumenau, em Santa Catarina, na cidade de Blumenau. Lá a gente consegue observar bem essas construções típicas alemãs. Então a influência alemã ficou muito marcada e forte lá. Inclusive, lá é muito famosa a festa do Oktoberfest, que acontece em outubro, mais ou menos. Uma festa alemã, de tradição alemã. Temos lá também agora falar um pouquinho sobre os povos italianos. Os italianos começaram a chegar ao Brasil em 1870. Então eles vieram depois dos alemães para o Brasil. Primeiro vieram os alemães e depois os italianos. Vindos principalmente das regiões norte e sul da Itália. Adaptaram-se um pouco mais rápido ao Brasil, pois falavam uma língua mais próxima ao português e tinham costumes parecidos com os nossos. Vieram para trabalhar nas fazendas de café, em São Paulo, e para formar núcleos de colonização no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Aqui nós temos a imagem de imigrantes italianos desembarcando no Porto de Santos, em São Paulo, mas essa imagem não é de 1870, ela é de 1910, 30 anos depois, não, 40 anos depois. Então, veja lá, não tinha o avião, né? Então, eles demoravam meses para chegar. E, pessoal, para a próxima aula, eu vou pedir para vocês fazerem a ficha de atividades, página 99. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos imigrantes que chegaram e ajudaram nesse processo de colonização, que nós ainda temos costumes e tradições que nós herdamos lá dos alemães e dos italianos, que tiveram influência misturada, miscigenação lá com os africanos que aqui já estavam, que foram escravizados, e com os índios também. Certo, galerinha? Então, nos vemos na próxima aula, iniciando com a correção da ficha na página 99. Ok? Um beijinho, se cuidem. Tchau!